no início do culto do lar e que, a meu ver, tem muito com tia Vera. A primeira é da canção intitulada Bilhete Fraterno, ditada por Alta de Souza, a mediunidade de Brunilde. Brunilde foi a companheira de tia Vera, assim como o Altivo, que trabalhavam no IRB. O IRB é o Instituto de Resseguros do Brasil. Produziu 3 dirigentes de casas espíritas: tia Vera, Brunilde e Altivo. Tudo bem. A primeira delas, então, do Bilhete Fraterno. Ela diz o seguinte: se amargura acaso surgir e não puderes cantar ou sorrir, não te entregues, não olhes para o chão. Ao triste caído, estende tua mão, e o amor teu pranto enxugará, e a alegria a ti tornará. Fraternidade é luz a renovar-te em Jesus. Isso tem muito de tia Vera aqui, e eu vou procurar demonstrar por quê. A outra é de uma canção prensa chamada Casa Amiga, que ela diz assim: nesta casa amiga, onde irmãos abraçam irmãos, neste lar bendito que abriga corações, uma luz se faz benfazeja, aconchegante, chama de amor em templo de orações. Chuveiro de bênçãos em ninho de paz, oásis que abriga o cansado e infeliz. Estamos unidos na causa do bem. Irmãos em Jesus, todos somos, enfim. Essas estrofes refletem a quem conheceu tia Vera muito do pensamento dela. Fraternidade, luz, estender a mão para o irmão, realizar-se através do próximo. Quando eu pensei nisso, me veio à mente a tia Vera mesmo, cantando com aquela voz pequenina que tinha. E se eu tivesse de defini-la, tia Vera, em poucas palavras, seria difícil, mas eu diria que foi uma semeadora de luz, através do amor e da fraternidade. Uma estrela de luz, mas como tal, extremamente simples. Não existiam barreiras entre ela e os seus sobrinhos. Envolver-se com ela parecia natural, pois era um colo acolhedor, onde as dificuldades pareciam minguar e as lutas começavam a tornar-se compreensíveis. Digo-lhes com a mais absoluta sinceridade, e sem qualquer exagero, que foi um privilégio tê-la conhecido e com ela conviver. Sem dúvida, os corações de minha mulher e meu devem a ela muito, pois ensejou-nos vivenciar inúmeros preceitos da doutrina espírita no dia a dia. Conheci tia Vera lá na Visconde de Pirajá 23. Aquilo também era um centro interessante. Houve uma época em que lá existia um consolador, o Rita e o Lar de Teresa. Era uma casa com 3 casas espíritas. Desde 51, tia Vera e Brunilde, como eu já disse, elas eram colegas de trabalho do IRB, fundaram o culto do lar na casa de Brunilde, dando a esta reunião o nome de Lar de Teresa, em 51. 10 anos depois, tia Vera iniciou na sua residência, no Leblon, na Rua Dias Ferreira, seu culto ao lar. Era o Rita de Cássia, cujo fermento de amor fez com que crescesse e se expandisse com rapidez. Tia Vera trocou mais de uma vez de residência, mas o Rita sempre continuou, sendo que nessa época já não se limitava à sala, mas ocupava vários cômodos. Eu apanhei esta época.
Quando não havia mais lugar para sentar-se, o chão servia de assento. Muitas vezes, eu a vejo dizendo isso, no verão era bastante quente, não tinha ar-condicionado não. E aí vinha uma das frases de tia Vera que não deixavam ninguém reclamar. É o calor dos corações. Em 1981, o culto do lar Rita de Cássia já contava com 2 reuniões de estudos e oração, às segundas-feiras, sendo que na da tarde precedendo seu início foi fundada a oficina Meimei, sendo que as atividades de crochê, de responsabilidade da Juraci, era uma das frequentadoras, contaram com um grande número de pessoas interessadas. Como se vê, não se vê, mas se pode imaginar, o lar de tia Vera não tinha mais condições de abrigar toda aquela atividade. A função, e já se pensou, então, em como fazer para continuar as atividades. A função do Rita foi constituir-se um ponto de luz no Leblon. Sobre o ponto de luz, uma vez, Bezerra, Bezerra, desencarnado, o Dr. Bezerra, ele vinha numa missão de socorro na época do Carnaval. E, justamente, a grande dificuldade que ele encontrava era encontrar um ponto de luz. Até que apareceu um e ele conseguiu se fixar ali naquele ponto de luz e dar curso à missão que ele tinha que cumprir. Então, a função do Rita para o Leblon é de uma importância vital. Para atender a demanda dos interessados, cogitou-se em conseguir um espaço maior, ficando a manutenção financeira a cargo dos frequentadores mais antigos. Aqueles que há mais tempo frequentavam o Rita se comprometeram a cobrir as despesas que existiria da locação de um lugar. Em agosto, eu estou trazendo um pouco da história para a gente reviver. Em agosto de 81, alugou-se a sala 705 do edifício Vitrine do Leblon, da Avenida Ataúfo de Paiva. A responsabilidade legal do aluguel ficou a cargo da tia Vera, que não queria uma casa espírita sendo locatária. Foi a tia Vera que alugou a sala. 2 anos depois, em 83, o aluguel da sala 705 ficou alto e o número de frequentadores, mais uma vez, obrigou a abertura de novos horários para outras atividades. Assim, foi constituído um fundo de reserva, visando a aquisição de uma sala, quer dizer, aí já a propriedade, não mais o aluguel, liberando tia Vera dessa responsabilidade. Nesse ano, 83, a Escola Maria de Nazaré, que naquela época se chamava Escola Maria de Nazaré, assumiu o culto do lar Rita de Cássia, que passou a ser departamento doutrinário da escola, cuja sede era e é na Rocinha, na Gávea, em São Conrado, passando a denominar-se Grupo de Rita de Cássia de Estudos Espíritos. Em 84, foram alugadas as salas 809 e 810. Em 27 de abril de 88, foi finalmente adquirida a sala 808, depois de uma nova campanha destinada a angariar recursos. O Rita, portanto, funcionava na Vitrine do Leblon em 3 salas, 809, 810 e 808. Em 90 foi alugada a sala 807, em 92 a sala 803, sendo que em 96 mais 2, 806 e 805. Em 97, no dia 24 de agosto, véspera do aniversário da tia Vera, comprou-se a sala 810, que era alugada. E no mês seguinte, a sala 809, sendo alugada a 804. O Rita passou a contar, então, e essa era a estrutura do Rita lá, com 3 salas próprias e 5 alugadas. E vocês imaginem quantos sufocos se passou
para conseguir estabelecer as atividades do Rita nessas 8 salas. A cada obstáculo superado, o que muitas vezes parecia impossível, e aí estava uma das características da tia Vera. Para ela não tinha impossível. Nós contamos com uma proteção escandalosa, espiritual, obviamente, uma proteção espiritual escandalosa. E era essa proteção, na confiança nessa proteção, que fazia com que ela tomasse as iniciativas e levasse à frente certas coisas que a razão pura diria que não se iria atingir. Lembro que parecia estarmos enfrentando uma calmaria lá no Rita, na vitrine do Leblon, quando o espírito do Dr. Hermann preveniu-nos que teríamos que ter uma casa, como ele mesmo disse, de beira de rua, quer dizer, que dali pudesse ser vista. Ele estava dizendo que o destino do Rita seria uma casa e não um apartamento, uma sala. Dito e feito, aquela calmaria que parecia existir começou a trazer problemas em 2003. O condomínio do edifício Vitrine Leblon, tendo em vista a denominação escola da Escola Maria de Nazaré, entrou com uma ação de despejo. Escolas não poderiam ficar acima do 3º andar, e nós estávamos no 8º. Se pensou muito o que fazer nessa ocasião. Foram muitas reuniões, e nesse meio tempo o condomínio entrou com uma ação de despejo, desocupação das salas, justamente sobre a alegação que escolas não poderiam ficar no 8º andar. E acabou a sentença determinando que as salas, que eram nossas, as 808, 9 e 10, poderiam ser usadas, desde que sejam exercício de atividades públicas. Na verdade, embora se procurasse ter o maior cuidado possível para não causar distúrbios ao edifício, na hora das reuniões, havia filas nos elevadores, porque era grande o número de frequentadores, e esse número de frequentadores só fazia crescer. Então, no fundo, foi isso que fez com que o condomínio pretendesse que nós saíssemos de lá. Porque quando apareceu, então, a oportunidade de alugar-se um prédio de número 1212 na Avenida General Saint-Martin, onde funcionava uma clínica médica. Foi uma solução provisória, mas que representou a continuidade das atividades, até que foi possível adquirir-se este imóvel, Almirante Guillain, vendendo-se as salas do edifício Vitrine do Leblon em uma loja, na rua Visconde Pirajá, onde funcionava o Bazar Carita. Novas campanhas de arrecadação de fundos para a reforma desta casa, que originalmente tinha com 3 pisos e hoje são 5. Com sua imensa determinação, e já tia Vera continuava à frente de todas as atividades, seguindo pelas estradas claras do amor. Em paralelo, voltando um pouco no tempo, a 62, e esse episódio eu trago porque eu acho que retrata quem é tia Vera. Tia Vera subiu pela primeira vez a Rocinha, que fica na Gávea e São Corrado. Pela primeira vez para socorrer uma vizinha de sua auxiliar de casa, que, muito jovem, grávida, fora rejeitada pelo pai e até pensava em suicídio. Tia Vera não conhecia ninguém daquela família e nem imaginava o quanto tal fato representaria. Obteve permissão para orar junto a eles, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo uma prece fervorosa. Surtiu efeito. A reunião, acabou o pai intransigente que não aceitava a filha grávida, aceitando a filha e o netinho. Tia Vera ficou de voltar sábado, ela não dispunha de outro dia, porque ela trabalhava no IRB.
o único dia de que dispunha, e voltou com 2 colegas de trabalho, e a casa da moça e do pai, outrora intransigente, começou a encher-se de pessoas interessadas na oração e no atendimento fraterno. A casa tornou-se pequena. Já era pequena e tornou-se pequena dado o número de pessoas que ia. E a tia Vera e o grupo inicial passaram a reunir-se, isso que é a história que me causa bastante impressão. Passaram a reunir-se no Laboriot, que era uma região assim chamada porque ali existia uma fábrica francesa, debaixo de uma jaqueira. Eu sempre pensei que teria acontecido se caísse uma jaca, mas as pessoas se reuniam debaixo da jaqueira. Tia Vera conseguiu, em 66, adquirir um barraco de antigo vizinho que, doente, retornava à terra natal. Na casa de Brunilde, em 1º de agosto de 66, fundou-se a Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, sob a presidência de tia Vera e a vice-presidência da nossa Aurinha Aura Celeste Santos. A escola, como relatado com o Rita, expandiu-se. E além do Rita e do Maria de Nazaré, hoje nós temos, é só olhar no programa, a Oficina do Sucesso, a Casa do Idoso Irmão José, a Creche Jardim de Sheila, o Grupo Francisco de Assis das Quentinhas, o Bazar Gárita e o Grupo Espírita Vera Simões. Por aí vocês veem como, daquela reunião da jaqueira, as coisas se multiplicaram. E como estão hoje, e nós estamos fruindo disso. Portanto, eu acho que nós todos devemos muito à tia Vera, porque a oportunidade de trabalho que nós temos nos foi dada por ela. Não fosse a iniciativa dela, não existiria isso. Tia Vera ficou à frente de tudo até o seu desencarne, em 3 de março de 92. Movida por uma fé sem limites, e sempre invocando o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, ela sempre confiou que ela conseguiria atingir aquilo que a sua intuição, tia Vera não era médium extensiva, o que faz com que as coisas se tornassem, às vezes, um pouco mais difíceis, mas tinha intuição. E quando a intuição dela dizia que era para seguir adiante, ela seguia, não importava quais fossem as dificuldades. O Rita e a Casa Maria de Nazaré, hoje em dia não escola, mas casa, e o Grupo Espírita Rita, embora nós tenhamos uma saudade enorme da tia Vera, hoje, 24 anos depois de seu desencarne, nós estamos aqui. É a prova de que a casa foi construída sobre a rocha. Se eu tivesse que falar da tia Vera, sobre como era, e o Preparo hoje um pouco falou sobre isso, mas eu vou falar o contrário, tia Vera não falava, ela fazia. Lembro que um dia, ainda novo, colaborador da casa, houve o resgate da prisão de um criminoso famoso. E eis que tia Vera, conversando conosco, disse que havia orado muito por ele, o criminoso. Surpreendia-me bobamente, pois estava presenciando o exercício das palavras de Jesus através de Mateus, nos versículos 44 a 48, amai os vossos inimigos, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como ela dizia, e eu vou citar a mesma frase que você, caprichemos para fazer o melhor, doando aquele pequenino amor que a gente tem. Eu encontrei num livro de orações, esse, uma prece que certamente seria a prece de tia Vera. É a prece de Cerinto. Ele diz o seguinte: a tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isto basta ao revel pecador que tenho sido.
Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Quando eu li a Prece de Serino, eu pensei, eu não sei de vocês, mas eu pensei, se eu teria capacidade de fazer isso. Nós temos ainda o ímpeto de reagir. E a nossa reação, de modo geral, contribui para estender aquela perturbação que nos atinge. Como seríamos felizes se pudéssemos orar por aqueles que geram esses problemas? Porque é a maneira de secar a fonte, não é de retribuir o mal com o mal. Tia Vera tinha essa capacidade. E ela demonstrou isso no dia que ela, comentando, ela disse que estava orando pelo criminoso. A escadinha, eu vi exatamente. O último reformador, eu não sei quem leu o Reformador, que é aquela revista espírita, André Siqueira diz duas coisas que se aplicam como luva a Tia Vera. Ao responder à pergunta, o que falta à sociedade nos dias de hoje para que juntos caminhemos em direção a um mundo melhor? Foi essa a pergunta que foi feita. Ele disse, está faltando agir. Nossos conhecimentos alcançam uma abrangência inimaginável. O nosso problema não é de conhecimento. Nossos problemas estão relacionados à distância entre o conhecimento e a prática. Adiante ele disse, o princípio ético do Espiritismo instrui-nos que devemos responder não só pelo bem e mal que fazemos, mas também pelo mal que decorre do bem que deixamos de fazer. Por isso, Tia Vera não se omitia, agia sob uma fé inabalável. E ela precisava dela. Eu não sei se já ouviram aqui, porque é de um desses livros que nós usamos no preparo, uma lição de Emmanuel chamada Bichinhos, que reflete justamente as nossas imperfeições dentro da casa espírita e que corroem os alicerces. Pois é, esses pequeninos insetos enfraquecem a estrutura de uma casa espírita. Tia Vera nunca deixou que esses bichinhos fossem bem-sucedidos em sua obra. Eles chegaram. Em todo lugar eles chegam. Mas, do que falava, Tia Vera exemplificava. Não tornou as suas obras imunes aos bichinhos. Eles vieram, mas não se criaram. E nós temos várias vezes isso dentro aqui do Rita. Começaram determinados movimentos que morreram no nascedouro. É dificílimo dirigir pessoas.
E a tia Vera fazia isso com maestria. Não com autoridade, a autoridade dela vinha do exemplo. Ela conquistava pelo amor, muito mais que pela autoridade. Analisando o comportamento do homem comum, podemos dizer que suas tendências mais fortes são o prazer, o conforto e a riqueza. Tia Vera, lidando com gente, sempre se deparou com eles. Mas a eles opôs a tríade de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Ela era absolutamente consciente de que sem caridade não há salvação. Solidariedade é caridade em ação. Do trabalho, eu já falei, da obra que nós estamos vendo. Da tolerância, ela exercia a todo momento. Isso fez com que, para mim, e aqueles que sejam mais antigos como eu, para não dizer mais velhos, devem conhecer uma revistinha que há muito tempo fazia muito sucesso, chamava Seleções do Reader's Digest. E tinha justamente uma seção chamada Meu Tipo Inesquecível. Muito bem, tia Vera é o meu tipo inesquecível. Exercendo a caridade, que é o amor em ação, ela exemplificou. Por isso, eu procurei trazer alguma coisa, como eu já trouxe aquela oração, alguma coisa que a ela pudesse se aplicar. E o que eu encontrei foi um poema de Paulo, do apóstolo Paulo, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, a caridade jamais passará. Isso seria uma oração que tia Vera diria com muita facilidade. E nós, que oração podemos dizer hoje? Além poderíamos dizer, por exemplo, uma oração que André Luiz nos traz nesse livro, Aulas da Vida, que é a oração do aprendiz, que todos somos. Senhor, em tudo quanto eu te peça, conquanto agradeça a infinita bondade com que me atendes, não consideres o que eu te rogue, mas aquilo que eu mais necessite. E quando me concederes aquilo do que eu mais precise, ensina-me a usar a tua concessão, não só em meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva, sem prejudicar a ninguém. É difícil se orar assim, mas nós podemos. E a mensagem que eu acho que a gente tem que trazer hoje é o seguinte: tia Vera nunca se deteve diante dos obstáculos. Ela sempre ofereceu, como eu disse, o colo para aqueles que precisavam. Nós que estamos frequentando esta casa hoje, ainda que um pouco desbotadamente, precisamos tê-la como exemplo, fazer a mesma coisa. Se não com a mesma intensidade, com a intensidade que nós podemos, mas todos podemos fazer isso. O importante é que nós consigamos transmitir, ser caridosos aos outros, transmitindo paz, transmitindo amor, nos unindo dentro da casa espírita, orando por esse espírito maravilhoso que conviveu conosco. Por isso, eu
quero ainda tenho 5 minutos, deixar aquela oração. Vocês devem estar estranhando eu falar tanto em oração. Tia Vera orava o tempo todo. Por isso, acho que ela me inspirou a trazer orações. A oração que vocês todos conhecem, e nós todos conhecemos, que é a oração de São Francisco de Assis, que diz: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pois é, amigos, se a gente conseguir fazer um pouquinho do que Tia Vera fez na Terra, nós estaremos certamente dando a ela uma grande alegria. Porque, como foi dito no início, acredito piamente que ela esteja neste momento entre nós e esteja mais ainda. Vocês sabem que para o Espírito não há limitação da palavra. Ele chega aos nossos pensamentos. Que nós possamos, pois, estar vibrando em favor dela, em paz, com amor e com carinho. Que Deus fique conosco.